ter um enfoque maior na questão da prevenção das lesões por pressão. Bom, primeira coisa, vamos só dar uma relembrada na fisiologia da pele, né? Então, lembrando que a nossa pele é o nosso maior órgão em continuidade, então o maior órgão de continuidade que a gente tem, e ela representa ali 15% do nosso peso corporal, e a pele é o nosso maior órgão, como eu acabei de falar, que vai conferir pra gente proteção e isolamento contra componentes orgânicos do meio externo. Então, essa questão da proteção é extremamente importante, né? Então, uma pele íntegra, sem nenhum ponto de descontinuidade, sem nenhuma lesão, nos confere proteção. E qualquer lesão nessa pele vai ser uma porta aberta, uma porta de entrada para inúmeros micro-organismos. A sua complexa variação tecidual possui várias funções, né, como a regulação térmica, proteção contra infecções e percepção também, essa percepção sensorial, né, das nossas sensações. Ela é composta por 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme, respectivamente nessa ordem. E vamos falar primeiro da epiderme, que é a nossa parte mais exterior da pele, né? A parte mais superior, essa que a gente consegue olhar e ver. Então, é um tecido epitelial, estratificado, pavimentado e queratinizado. Então, o que é isso? Estratificado significa que ela possui, né, camadas. Então, por ser estratificado, ela tem camadas. Embora a epiderme seja uma camada ali bem fininha, nessa parte mais externa da nossa pele, é bem fininha, ela é composta de várias camadas pavimentada, ou seja, tem uma continuidade. Então, a nossa epiderme ela é contínua, ela tem essa certa continuidade, e queratinizado, ou seja, tem elasticidade, né? Elasticidade essa que é tão importante. É importante demais a gente ter um bom turgor na pele, ter uma pele com uma elasticidade preservada, né? E depois, quando a gente for falar lá nos fatores de risco para as lesões por pressão, enfim, qualquer outro tipo de lesão, a elasticidade está ali como linha de frente. Uma pele que perde o seu turgor, que perde a sua elasticidade, ela fica mais propícia a ter algum tipo de lesão. A epiderme, ela nos dá proteção mecânica, permeabilidade seletiva e também vai ter essa função imunológica, essa função de proteção. A epiderme ela é constituída por 2 tipos de células, as basais e os melanócitos, sendo as células basais responsáveis pela adesão e o suporte do epitélio, e os melanócitos que são responsáveis pela produção da melanina, né? Melanina que vai ter como função no nosso corpo, além da pigmentação, essa maior absorção dos raios solares, então vai ter essa proteção contra os raios solares. Depois, ali na camada intermediária, na camada do meio, temos a derme, que é constituída por uma substância, né, um gel viscoso, rico em mucopolissacarídeos, que contribui para a resistência da camada, uma resistência mecânica da nossa pele, e lá na nossa derme é onde vai estar a grande maioria das nossas estruturas, né, como as veias, as artérias, as terminações nervosas, o folículo piloso ali, né, para sair o pelo, né, o pelo esse também que vai ter uma função de proteção na nossa pele, e também as nossas glândulas sudoríparas. E por fim, ali na camada mais interna, vamos ter a hipoderme, né? Essa camada mais profunda da nossa pele, que ela é formada por um tecido conjuntivo adiposo, então um tecido de gordura. E por ser um tecido de gordura, vai ajudar com a nossa proteção mecânica e principalmente com o nosso isolamento térmico, né? Quanto mais tecido de gordura, maior isolamento térmico teremos, conseguiremos mais isolar o calor. E também funciona como um reservatório de nutrientes, né? Então, tudo que está com tecido adiposo no nosso corpo significa que são reservas. Então, o tecido adiposo, ele sempre vai ser essa reserva de nutrientes. Então, como está aí na imagem para vocês, então aquela camadinha primeira lá, né, com os pelos, é a nossa derme, então, que é esse tecido que ele é estratificado, ou seja, ele tem camadas, ele é pavimentado, ele é contínuo e ele é queratinoso, ou seja, ele tem elasticidade. Elasticidade essa de extrema importância.
Depois, ali no meio, como vocês podem ver, é a nossa derme, né? A nossa derme que a gente até fala que ela é um tecido conjuntivo frouxo. O que seria esse tecido conjuntivo frouxo? Ela tem muita elasticidade. E aí tem todas essas estruturas, artérias, veias, todas essas terminações nervosas, então muito das sensações, né? Sensação de dor, por exemplo, quando a gente tem exposição de derme, a gente vai ter uma maior sensação de dor devido à quantidade de terminações nervosas, folículo piloso, glândulas sudoríparas, e embaixo lá, que está até amarelinho, é a nossa hipoderme, como acabamos de falar, que seria esse tecido adiposo, esse tecido de gordura. Então, vamos agora falar de lesão por pressão, né? Lesões essa que acontecem nas nossas continuidades de pele, que vai acontecer aqui na nossa pele. E a lesão por pressão, ela anteriormente, como eu já falei lá no começo, era conhecida como úlcera por pressão, teve um tempo também que era conhecida como úlcera de decúbito, muitas pessoas também, essa é mais antiga, né, chamavam essas lesões por pressão de escaras, né? Hoje a gente sabe que escara não é uma nomenclatura, né? Escara, na verdade, é um tipo de necrose. E aí, hoje é conhecido como lesão por pressão, né? Então, quem estipulou essa nova nomenclatura foi o painel nacional, né, de úlceras de pressão. E aí, em 2016, lá em abril de 2016, anunciou essa nova nomenclatura, essa nova terminologia e mudou o termo úlcera por pressão para lesão por pressão. E também fez um novo estadiamento com relação aos estágios dessa lesão. Hoje a gente vamos falar, né, bem detalhadamente cada um dos estágios, mas hoje temos 8 estágios de lesão por pressão. Então, o que vem a ser essa lesão por pressão, né? Então, é um dano localizado na pele ou tecidos moles subjacentes. Eu acho que essa também é uma das atualizações que é importante a gente frisar. A gente aprendeu, né, eu pelo menos durante a minha graduação, aprendi muito no sentido de lesão por pressão só temos em proeminência óssea. E hoje esse conceito ele caiu por terra. Lesão por pressão não é somente em proeminência óssea. Também podemos ter lesão por pressão em tecidos moles. A gente até tem a classificação, né, de lesão por pressão em membranas mucosas. Então não é mais só em tecidos ósseos. Geralmente é sobre uma proeminência óssea, sim, na proeminência óssea a gente vai ter uma maior incidência, porque lá na proeminência óssea a gente tem a ação do cisalhamento, mas não é só em proeminência óssea. Ou então relacionada com o uso de algum dispositivo médico ou outro artefato, né? A gente vai falar depois mais detalhadamente disso, mas, por exemplo, o uso de sonda nasoentérica, sonda nasogástrica, traqueostomia, uso lá também da comadre, por exemplo, vai entrar aqui como relacionada a esses dispositivos médicos. E a lesão, ela ocorre como resultado da pressão intensa e ou prolongada, né? Então, uma pressão intensa em curto prazo pode levar a uma lesão por pressão? Sim. Mas uma lesão uma pressão que não tem uma intensidade importante, porém ela é prolongada. Então, ela também vai levar ao aparecimento dessa lesão por pressão e também em combinação com o cisalhamento. Essa questão do cisalhamento ela é muito importante, né? O cisalhamento que é esse atrito entre o osso e o nosso tecido adiposo, entre o osso e a nossa pele, entre o osso e os nossos músculos, né? Então, esse cisalhamento também é importante, né? Isso que faz com que as proeminências ósseas estejam aí na linha de frente para o aparecimento das lesões por pressão. A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima. Isso é muito importante, as questões relacionadas com incontinência, né, com deixar esse microclima, ou seja, o clima da região alterado, né, por umidade, por exemplo, né, a questão da umidade é importantíssima. A nutrição. Então, os extremos de peso também estão em linha de frente para a lesão por pressão, tanto pacientes extremamente emagrecidos ou pacientes obesos. A perfusão, ou seja, a quantidade de oxigênio que chega lá naquela região e as comorbidades, né, as doenças de base dos nossos pacientes. Tudo isso vai contribuir e vai para o aparecimento dessas lesões por pressão. Mas lembrando que lesão por pressão é essa pressão
intensa ou essa pressão que não tem tanta intensidade, mas é muito prolongada. Então agora vamos para os estágios da nossa lesão por pressão. Como eu falei, em 2016, a nomenclatura de úlcera por pressão foi mudada e com a mudança dessa nomenclatura a gente também teve uma mudança nos estágios. Então a gente teve essa mudança a nível nacional, né? E a SOBEST, a nossa Sociedade Brasileira de Estomaterapia, ela fez as adaptações culturais, né, para o nosso país com relação a esses estágios e como deve ser identificado esses estágios. E aí a gente tem esses 8 estágios de lesão por pressão, então teremos estágio 1, 2, 3 e 4, além do não classificável, relacionado a dispositivo médico, em membranas e mucosas e também a tissular profunda. Então aqui no estágio 1, né, a gente vai ter uma pele íntegra, com uma área localizada de eritema, ou seja, uma área localizada de vermelhidão que não embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura. Então, o que seria? Uma vermelhidão que quando eu faço uma dígito-pressão, né, eu vou lá, faço uma palpação do tipo dígito-pressão, aperto naquele local e aquele local não fica branquinho. Então, se vocês quiserem fazer até o teste aí na mão de vocês, né, quando a gente aperta a nossa mão, fica branquinho e depois volta a ficar com aquela coloração natural. Lá na lesão por pressão estágio 1, isso não acontece. Na lesão por pressão estágio 1, eu faço essa palpação do tipo dígito-pressão e não vai ficar branco. Ou seja, a gente já teve um comprometimento ali de vasos sanguíneos. E a lesão por pressão, ela não pode ser negligenciada. É importante a gente conseguir já identificar as lesões por pressão no estágio 1. E aí começar os tratamentos, começar as medidas de prevenção mais intensamente, começar a intensificar também esse tratamento para que essa lesão por pressão ela não evolua. Eu sempre gosto de falar que o estágio 1 é um dos estágios que a gente tem que ter uma grande preocupação e tem que ter essa maior preocupação, porque a lesão por pressão ela evolui com uma intensidade, com uma rapidez muito grande. Então, uma lesão por pressão que hoje está lá no estágio 1, amanhã ela já pode estar em estágio 2, depois de amanhã em estágio 3 e assim progressivamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse estágio, né? Não confundir, por exemplo, com uma assadura. Então, um paciente idoso que está fazendo uso da fralda e aí a gente pensa que aquela vermelhidão ali na região sacrococcígena, por exemplo, é uma assadura por causa da fralda. Pode ser uma assadura por causa da fralda? Pode sim, mas pode ser também uma lesão por pressão e estágio 1. E é importante fazer esse estadiamento. Então é importante, por exemplo, na hora de um banho no leito, vai lá e faz a dígito-pressão para ver se a gente está tendo essa hiperemia não reativa, né? Então, hiperemia não reativa significa que é uma vermelhidão que não vai ficar branca com a palpação. Então, também é importante a gente observar as mudanças de sensibilidade e temperatura, né? Ou então de consistência no local. Então, o local vai ficar mais quente, o local vai perder as sensibilidades, também é importante. E as mudanças de cor não vão incluir descoloração púrpura ou castanha, porque essas podem indicar tissular profunda. Então, aqui no estágio 1, estamos falando de vermelhidão, estamos falando de hiperemia. Por exemplo, uma cor mais acastanhada, isso aí já não é estágio 1, isso aí pode ser a lesão tissular profunda, mas depois a gente fala melhor dela. Então, aqui algumas imagens dessa lesão de estágio 1. Então, a lesão de estágio 1, a gente vai ter comprometimento de quem? Somente da derme. Então, a gente vai ter comprometimento somente dessa camada mais externa da nossa pele. E vai ter essa vermelhidão, que não vai ser reativa, né? Então, essa hiperemia não reativa. Uma vermelhidão que não vai ficar branca com uma dígito-pressão. Depois, teremos o estágio 2, que vai ser uma perda da pele na sua espessura parcial, né, com a exposição ali da derme. Então, vai ter rompimento da pele. Lá no estágio 1, a pele não se rompe. Aqui, a gente já tem rompimento da pele. O leito da ferida, ele pode ser viável. Geralmente, o estágio 2 não é comum que a gente tenha escara ou esfacelo, mas também pode acontecer. Esse leito ele vai estar viável ou não, a coloração pode ser rosa ou vermelha, ele pode ser úmido, mas também pode apresentar uma bolha intacta, que geralmente essa bolha ela vai se apresentar com um exudato
seroso ou então uma bolha rompida. E o tecido adiposo e os tecidos profundos não são viáveis. Tecido de granulação e esfacelo, e escara podem não estar presentes. Aqui é uma imagem, né, dessa lesão de estágio 2, né? Então aqui no nosso estadiamento, aqui a gente já teve um rompimento da continuidade da nossa pele. Eu até coloquei aqui essa imagem do lado direito, né, que tá de um calcânio, e aí nessa imagem do calcânio é só mesmo para fazer a diferenciação. Nessa aí a gente tem a bolha, lembra que eu falei que a gente pode ter uma bolha que pode estar preenchido com o exudato seroso. Então aí a gente tem a bolha com o exudato seroso. Então teremos rompimento e exposição da nossa derme. Depois, na lesão por pressão de estágio 3, né, teremos uma perda da pele em sua espessura total, na qual a gordura é visível. Então aqui a gente já vai ter comprometimento de tecido adiposo, de tecido de gordura. E frequentemente podemos ter tecido de granulação e epíbole, né? Então a epibolia, que é quando a gente fica com as bordas da ferida mais endurecidas, elas ficam enroladas e endurecidas. Podemos ter esfacelo e escara, bem comum ter esfacelo ou escara, só diferenciando o esfacelo da escara, né? Então a escara, ela é uma necrose e o esfacelo também. Mas a escara, ela é uma necrose por coagulação. Então, é aquela necrose que ela é bem conhecida, né? Aquela necrose que o tecido fica escurecido, que o tecido fica duro, né? Então, até mesmo leigos olham uma escara e já falam, isso aí é necrose. Sim, é uma necrose que é por coagulação. E também podemos ter esfacelo. O esfacelo é aquele tecido que ele vai ficar mais amarelado, ele vai ficar mais mole. Então, às vezes a gente até pensa, como assim? Isso é necrose? Isso aí não tem vida? Sim, não tem vida. O esfacelo também é uma necrose, também precisa ser retirado. E a profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica. Então, quanto mais tecido adiposo tiver, mais profunda essa lesão pode ser. Então, se tem pouco tecido adiposo, ela vai evoluir para um estágio 4 mais rapidamente. Se for em uma região ou em uma pessoa que tem mais tecido adiposo, ela vai permanecer ali no estágio 3 por mais tempo. E áreas com adiposidade significa que pode desenvolver lesões mais profundas, né? Então essas áreas também com muita adiposidade, com muito tecido adiposo, a gente pode ter um fenômeno que a gente fala que é o aparecimento dos túneis, né? Então tem muito espaço ali para a lesão por pressão crescer, então ela vai ter esses túneis. Não há, aqui no estágio 3, elas podem chegar a ficar muito profundas quando tem tecido adiposo? Sim. Porém, aqui eu não vou chegar a ter exposição de fáscia, eu não vou chegar a ter exposição de músculo, tendão, ligamento e ossos. Isso aí já fica para o estágio 4. Então, aqui, a imagem de uma lesão por pressão em estágio 3. Então, a gente perde a espessura da pele totalmente. A gente vai chegar a ter exposição de tecido adiposo. Então, rompe derme, rompe epiderme, a gente chega lá na hipoderme, lá no tecido adiposo. Nessa ferida do lado direito, inferior, a gente consegue ver que ali tem um pouco de epibolia, que as bordas da ferida ficaram enroladas e mais endurecidas. E na figura na figura superior a essa, né, a gente tem ali o esfacelo, que é uma necrose por liquefação, enquanto a escara é uma necrose por coagulação. Depois teremos a lesão por pressão em estágio 4, que vai ser a perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição e palpação direta de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem, osso. Então a gente chegou no mais profundo, né? A gente vai chegar no mais profundo de tudo, a gente pode chegar até mesmo aos ossos. Pode ter escara e esfacelo e pode ter também epibolia, né? Que é essas bordas endurecidas, essas bordas enroladas. Pode ter descolamento e túneis e a profundidade, de novo, vai variar de acordo com a localização anatômica, né? Então, só fazendo uma comparação nesse sentido, uma lesão em região sacrococcígea, ela tende a ficar mais profunda do que uma lesão a nível de calcânio, né? Lá no calcânio a gente não tem
espaço para essa lesão ficar grandona, mas lá na região sacrococcígea ela pode ter uma profundidade bem intensa. Aqui, somente umas imagens da lesão por pressão em estágio 4, né? Então, a gente vai chegar a tecido muscular, a gente vai chegar a ossos, a ligamentos, tendões, então ela vai ser extremamente profunda. Então, aí nessas imagens, dá para ver que tem nas duas lesões que está superior, né, que são na região sacrococcígea, dá para ver que são lesões bem intensas, que tem escara, que tem esfacelo, são lesões que não são fáceis de curar, são lesões que vão demorar muito, né, vão demandar muito do profissional que cuida, vai demandar muito também de medicação, das comorbidades do paciente. É uma lesão que a gente demora conseguir chegar na cura dela. E também aí uma lesão a nível de calcânio. Agora temos a lesão por pressão não classificável, ou seja, ela não tem como classificar, eu não consigo identificar em quais dos estágios ela vai se encaixar. Então, ela vai ter uma perda de pele na sua espessura total e perda tissular na qual a exposição do dano não pode ser confirmada, porque está coberta por esfacelo ou por escara. Então, a gente vai ter uma necrose ali que vai cobrir todo o leito dessa ferida e eu não vou saber identificar quais tecidos foram lesados, porque como vocês puderam perceber, os graus de lesão por pressão, eles dependem do tecido lesado. Então, quando leso só hipoderme, quando leso só epiderme, quando eu leso hipoderme, quando eu chego a tecido muscular, é isso que vai me dar os estágios dessa lesão. E aí, quando ela está coberta por esfacelo ou por escara, e eu não consigo verificar qual tecido foi lesionado, ela vai ser não classificável. Após o desbridamento, né, então quando eu retiro a escara, quando eu retiro o esfacelo, aí sim eu vou conseguir observar e aí eu tenho que fazer a reclassificação dessa lesão, né? Então antes ela era não classificável, após a retirada desses tecidos desvitalizados eu consigo observar se ela está em estágio 3, se ela está em estágio 4. Aqui mostrando uma lesão que ela está totalmente coberta por escara, né? Então essa necrose do tipo por coagulação, que é a escara, então a gente não consegue observar. Talvez ela esteja com uma profundidade muito importante, talvez já chegou até mesmo lá a nível de músculo, porém eu não consigo verificar. Depois teremos a lesão por pressão tissular profunda, que é uma lesão por pressão muito difícil da gente tratar, porque a gente tem um comprometimento de vasos sanguíneos muito grande, tem uma grande compressão ali, a gente comprometeu muito dos vasos sanguíneos, porém a pele não se rompe, a pele permanece intacta, né? Então vai ter essa área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura que não embranquece, ou separação epidérmica que mostra a lesão com leito escurecido ou bolha com um exudato sero-sanguinolento ou até mesmo só sanguinolento. Então aqui a gente pode ver essa descoloração que ela vai ficar mais acastanhada, uma descoloração que vai ficar mais ruborizada, com um rubor mais intenso, mais escuro. Então é diferente lá do nosso estágio 1. Lá no nosso estágio 1 a gente tem uma hiperemia não reativa. E aqui a gente vai ter essa coloração vermelha escura, essa coloração marrom, acastanhada. E aqui essa lesão tissular profunda, ela é muito profunda, ela tem grande comprometimento, porém a pele não se rompe. Nessa imagem do lado direito inferior, ela mostra que aí tinha uma bolha e essa bolha foi rompida, então também é muito comum isso. E por fim, antes da gente chegar no nosso último estágio, que é das membranas mucosas, né, a relacionada com dispositivos médicos e a lesão por pressão em membranas mucosas, elas andam juntas, porque relacionada a dispositivo médico significa que foi algum dispositivo utilizado que levou ao aparecimento da lesão. Então, por exemplo, o uso de sonda nasoentérica ou nasogástria, o uso de pacientes com traqueostomia, uso de sonda vesical de demora, e isso vai propiciar o aparecimento de lesão por pressão ali onde elas foram inseridas.
E a membrana mucosa vai ser a lesão por pressão nessas membranas mucosas, né? Então, por exemplo, com o uso dos dispositivos médicos, lembrando aqui da sonda vesical, da sonda nasoentérica ou nasogástrica, né? Então, ela fica ali na região nasal e podemos ter lesão por pressão na parte interna do nariz. Então, aqui a sonda nasogástrica ou nasoentérica, traqueostomia também pode acontecer e lá na sonda vesical de demora. E aí, como acontece a fisiopatologia, a tiopatogenia dessas lesões por pressão? Então, aqui a gente vai ter uma pressão exagerada e contínua, geralmente nas proeminências ósseas, mas também pode acontecer lá nas nossas mucosas. Então, uma pressão exagerada. Então, quando a nossa pele, né, ela é exposta a uma pressão muito grande, né, ela vai ter uma oclusão dos capilares. Com essa oclusão de capilares, a gente vai diminuir lá a nossa oxigenação. Então, a gente vai ter uma hipóxia tecidual. Então, além da hipóxia tecidual, também vai ter uma menor chegada de nutrientes. Então, se não está chegando nem oxigênio e nem nutrientes, aquele tecido vai acabar sendo lesionado. Aquele tecido ele vai acabar morrendo. Então, vai ter uma interrupção do fluxo sanguíneo também por essa pressão, por essa compressão no local, vai interromper, então, oxigênio, vai interromper os nutrientes pela interrupção do fluxo sanguíneo. Vamos ter uma isquemia, uma acidose tissular, um acúmulo de resíduos, podemos ter edema, vai ter uma piora muito grande nessa perfusão, até que vamos ter a abertura da lesão, até que essa lesão ela vai se abrir e vai se apresentar lá pra gente como estágio 1, estágio 2, 3 ou 4. E aí os locais mais comuns, como eu falei, proeminência óssea ainda está na linha de frente, né? Então, todas essas ali, a sínfise púbica, a escápula, calcâneo, todos esses locais que temos a proeminência óssea vai propiciar o aparecimento da lesão por pressão. E os fatores de risco, né? Fatores de risco, idade, então os nossos idosos, eles estão na linha de frente para o aparecimento de lesão por pressão pela apresentação da sua pele, né? Então, com o decorrer da idade, é normal, a gente vai perdendo água. E a nossa pele, para ela se manter com aquela elasticidade, se manter com um tugor adequado, a gente precisa de hidratação. Hidratação essa que é tanto interna quanto externa. Porém, com o avançar da idade, é normal que se perda a hidratação da pele, que se perda a elasticidade da pele. Então, uma pele que não tem elasticidade, ela fica mais propícia a rompimentos. Ela fica mais propícia a literalmente quebrar, a literalmente abrir. Os extremos de peso também é muito importante, né? Entra aí nos nossos fatores intrínsecos. Então, muito emagrecidos ou com obesidade. A nutrição, então, como está a nutrição que vai interferir nessa questão do peso corporal, né? Mas a nutrição no sentido de déficits de nutrientes, hidratação dessa pele, tanto essa hidratação pensando internamente quanto externamente, então o nível de hidratação hídrica. A temperatura também é muito importante, né? O microclima, ele é importantíssimo. Então, uma pele que ela fica constantemente úmida, que ela fica constantemente quente, ela vai ficar mais propícia a esses rompimentos. As comorbidades também é bem importante, então aí nessas comorbidades a gente pensa na questão dos nossos pacientes diabéticos, que tem não a maior propensão a feridas, mas caso ele tenha uma ferida, a cura vai ser mais dificultada. E também aí nas comorbidades a gente pensa lá nas questões que levam a mobilidade ficar reduzida, né? Então, pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, por exemplo, né? E ficou com uma hemiplegia muito importante, devido a essa hemiplegia importante, ele não consegue mais deambular, então ele necessita, né, ficar mais tempo sentado, às vezes necessita do uso de uma cadeira de rodas, então ele fica com a mobilidade reduzida. E também pacientes que ficaram com alguma paraplegia, alguma tetraplegia. A sensibilidade reduzida também é importante, então o paciente ele tem que nos ajudar
com essa questão da sensibilidade. Então, pacientes, por exemplo, diabéticos ficam com a sensibilidade reduzida e os pacientes idosos também, né? Eles vão perdendo esse limiar de sensibilidade e também os pacientes idosos, a gente tem outra preocupação com a questão do limiar de dor. Então, o paciente idoso, ele tem um limiar de dor mais aumentado, ele demora mais para sentir dor, né? É muito comum a gente ver idosos que tem algum ferimento, que machuca em algum lugar, fala, nossa, eu nem vi que eu machuquei. Porque ele nem sente mesmo, o limiar de dor dele fica diferenciado devido à idade. Então, é importante essa questão dessa sensibilidade, porque às vezes ele já está lá com uma lesão por pressão, mas ele não queixou nada. Ninguém teve a sensibilidade de ir lá, observar e ele não queixa nada para a gente. As alterações no nível de consciência também entra como fator de risco. Então, um paciente que não tem, está, por exemplo, em coma. Esse paciente, a lesão por pressão vai aparecer e ele não vai falar nada, né? Até porque ele está num período de coma. Então, vai da equipe, então, de ter essa observação constante e, como eu já falei, né, a diminuição desse limiar de dor. E entre os fatores extrínsecos, vamos ter a umidade. A umidade é muito importante, então, o quanto essa pele fica úmida ou não. Então, uma pele que fica constantemente úmida não é nada interessante para a gente. Uma pele que fica úmida, ela tende a ter mais o aparecimento de lesão por pressão. A pressão, propriamente, né, o cisalhamento e a fricção. E agora, então, vamos entrar nessa parte de cuidados, né, e de prevenção da formação da lesão por pressão. Quando a gente pensa no aparecimento de lesão por pressão, ela reflete muito os nossos cuidados, né? Então, eu falo isso tanto a nível de intra-hospitalar quanto a nível domiciliar, né? Então, pensando agora um pouco nas unidades básicas de saúde, lá na estratégia de saúde da família. É importante ter um mapeamento de quantas pessoas dentro daquela comunidade, por exemplo, estão acamadas. É importante saber e é importante. Por que é importante saber dessas condições? Para dar o treinamento para os cuidadores. Então, com os nossos pacientes que estão lá acamados em domicílio, é importante a gente falar sobre isso para os cuidadores. Porque não tem como os profissionais de saúde estarem lá o tempo todo, fazerem todas as medidas de cuidados, todas as medidas de prevenção com esses pacientes. Então, tem que dar essa educação aos cuidadores. Então, é importante a gente ter a adoção de protocolos de avaliação de risco e tratamento. Avaliar o risco é muito importante, saber o quão esse paciente pode ter, o quanto ele pode estar exposto ao aparecimento dessa lesão por pressão. Estabelecer políticas de prevenção, então a nível de estratégia de saúde da família, fazer um mapeamento, né? Primeira coisa, fazer um mapeamento de quantas pessoas naquela comunidade tem lesão por pressão, não, perdão. Quantas pessoas naquela comunidade têm alguma mobilidade reduzida? Quantas pessoas naquela comunidade estão acamadas? Depois de fazer esse mapeamento, fazer esses protocolos, estabelecer protocolos de como fazer a prevenção da formação da lesão por pressão, nessa política de prevenção, capacitar os profissionais de saúde sobre isso e capacitar também os cuidadores sobre isso. É muito importante, quando a gente pensa na prevenção da lesão por pressão, a gente fala de cuidados que são simples. São cuidados muito simples, são cuidados fáceis de aprender e são cuidados fáceis de serem postos em prática. Então, é muito importante dar essa educação ao cuidador. É importante também documentar, né? É importante a gente ter tudo documentado e desenvolver e implantar esses planos de prevenção. Então, primeiro, vamos pensar na avaliação do risco. Temos que avaliar, né? Ter a avaliação desse risco. E como que se faz a avaliação de risco? Através de uma vigilância ativa e constante. Como eu falei, lesão por pressão, ela evolui muito rapidamente. Lesão por pressão, hoje, então, quando a gente pensa a nível dos nossos cuidadores, né? O cuidador vai lá, dá um banho no leito nesse paciente, hoje ele só está vermelho. Amanhã ele já está com a pele rompida, então ela evolui as lesões por pressão evoluem muito rápido. Então tem que ter essa vigilância constante e ativa. Utilizar uma abordagem estruturada para a identificação na admissão e nessas reavaliações do paciente, né? Então tem que ser repetido regularmente
e reavaliar mediante alteração desse quadro. Para avaliação do risco, né, uma das escalas que a gente mais usa, ela não é a única que temos, mas é a mais usada, porque ela é de fácil aplicação e ela tem uma eficácia muito boa, então é a escala de Braden. Então, com a escala de Braden, a gente consegue avaliar o risco dos nossos pacientes. Então, segundo a escala de Braden, quanto menor o score desse paciente, maior o risco dele para o aparecimento de uma lesão por pressão. E por que é importante a gente determinar isso? Porque quanto maior o risco, significa que mais medidas de prevenção terão que ser implantadas. Então, quanto menos risco esse paciente tem, a gente pode ficar ali mais tranquilo, mas quando o risco é alto, a gente tem que ficar sempre alerta. Então, lá na escala de Braden, vai incluir para a gente a percepção sensorial. Então, isso é muito importante, né? Como que está a percepção sensorial desse paciente? Como está a sensação? Ele consegue sentir dor? Ele não sente nada? Ou ele, no caso dos nossos pacientes em coma, né? Ele não consegue exteriorizar nada para a gente. A umidade da pele é muito importante. Então, por exemplo, paciente que faz uso de fralda geriátrica, no caso lá dos nossos idosos que fazem uso de fralda. Esse paciente, a gente tem que tomar um cuidado redobrado com ele, porque fralda, ela deve ser trocada constantemente, porque uma fralda que fica lá com urina ou fica lá com fezes vai deixar o microclima da região muito alterado. Então, vai aumentar essa umidade da região. Então, após os banhos, deixar essa pele seca, né? A pele ela não pode ficar úmida. Atividade física também, essa atividade física aqui, a gente vê ela no sentido de o paciente ele consegue sentar na cama sozinho, o paciente ele consegue passar da cama para a cadeira sozinho, ele consegue passar da cadeira de rodas, por exemplo, para a cama sozinho. Essa atividade física. A mobilidade é se esse paciente consegue se mover no leito sozinho ou então sair de uma posição para outra, né? Consegue se manter na mesma posição, por exemplo. Então, tem pacientes que eu quero colocar ele ali num decúbito lateral, se eu não colocar inúmeras almofadas ali, inúmeros travesseiros para manter ele naquele decúbito lateral, ele vai voltar para um decúbito dorsal, ele vai ir para um decúbito ventral, ele não consegue se manter na mesma posição. Isso é a mobilidade, isso esse paciente consegue se mover sozinho. A nutrição, que é muito importante, então como está o estado nutricional desse paciente? Está pobre, está adequado, está excelente? E agora, por último, a fricção e o cisalhamento, né? Então, o quanto esse paciente sofre com isso, sofre com essa fricção e esse cisalhamento. Depois, tem que ter a avaliação dessa pele, né? A avaliação dessa que deve ser constante e é uma avaliação rigorosa. É uma avaliação de viu que está vermelho, tem que fazer uma digitopressão. Todo local de vermelhidão, de hiperemia na pele dos nossos pacientes deve ser feita a digitopressão para saber se não é já um estágio 1. Então, inspecionar regularmente, observando essas áreas de rubor, avaliar calor localizado, edema, rigidez, pedir a colaboração da pessoa na identificação de áreas de desconforto ou de dor por pressão. Então, falar, quando eu sento em determinada posição, eu sinto muita dor, eu sinto que em determinado local fica ardendo, fica doendo. Então, é importante perguntar isso para o paciente. Vigiar a pele com dispositivos médicos. Então, os pacientes que fazem uso de sonda, paciente que faz uso de traqueostomia, por exemplo, que é muito comum a gente encontrar nas nossas unidades. Então, esses tubos, cânulas, observar por causa das mucosas. E uma questão muito importante com relação à pele, né? Então, com relação a essa pele, uma das nossas orientações, além dessa vigilância, é manter essa pele hidratada. Porém, a hidratação dessa pele, a gente tem que tomar cuidado com o massagear e o esfregar vigorosamente. Então, por exemplo, um paciente que já está ali com uma lesão em estágio 1, já está com aquela hiperemia não reativa, e na hora da hidratação dessa pele, a gente massageia, esfrega, eu vou aumentar essa lesão. Eu vou fazer com que essa região de hiperemia não reativa aumente.
Então, proteger a pele da umidade, isso aqui é muito importante, como eu falei, da questão da fralda. Fralda tem que ser trocada constantemente, né? Não tem como a gente deixar o paciente com uma fralda cheia ou de fezes ou de urina durante muito tempo. Também pacientes que estão usando drenos por causa do exudato, linfa, questão de suor, então isso é muito importante, observar o colchão do paciente, né? Então esse colchão ele não pode ficar, por exemplo, os colchões de plástico. Esses colchões de plástico, eles têm que ter um lençol, né? Porque senão o paciente vai ficar ali suando naquele colchão o tempo todo, então vai aumentar a umidade da pele. Outra questão importante com relação às fraldas, tanto as fezes, né, aliás, e a urina tem um pH diferente do pH da nossa pele. O pH das fezes e o pH da urina, ele é mais alcalino do que o pH da pele, né? A gente tem um pH ácido ali por volta de 4, 4,8, que é o pH da nossa pele, né? O nosso potencial hidrogeniônico. Então, o pH das fezes e o pH da urina, ele é um pouquinho mais alcalino do que o pH da pele. Então, quando eu tenho esse contato, acaba que vai deixar esse pH desregularizado. Outra questão importante com relação às fezes as lipases presentes nas nossas fezes, ela destrói o manto hidrolipídico da nossa pele. Então, quando tem contato de fezes com pele, o manto hidrolipídico, né, que é esse manto que protege a nossa pele, ele vai ser desvitalizado e aí até esse manto voltar à sua espessura normal, esse paciente já pode evoluir com lesão. Então, é importante a gente conter a umidade, limpar a pele, né, com água de preferência mais em temperatura ambiente, até mesmo morna, mas nunca água quente. A água quente ela vai propiciar o aparecimento também dessas lesões, vai deixar a água quente, ela deixa a nossa pele mais frágil, né? E também é importante usar um sabão com pH equilibrado, né? Aqui a gente preconiza o uso de sabonetes líquidos, porque geralmente o sabonete líquido ele tem um pH mais ácido. O sabonete em barra ele tem um pH mais alcalino, então vai alterar o pH da pele. Importante hidratar essa pele após o banho, né? Mais importante do que hidratar a pele após o banho é secar. Então, secar essa pele bem sequinha após o banho e depois hidratar. Lembrando que essa hidratação não deve ser massageada, essa hidratação ela não deve ser esfregada com uma força vigorosa. E também pode ser utilizado, né, as barreiras protetoras nas proeminências e outros curativos, né, como usar uma placa ali de hidrocolóide para tentar prevenir. O aporte nutricional, então, também é bem importante, então rastrear como está a nutrição desses pacientes, referenciar todas as pessoas com risco nutricional, então lembra lá naquela história do mapeamento de quantas pessoas na comunidade têm esse risco, quantas pessoas nessa comunidade têm a mobilidade prejudicada. Então essas mesmas pessoas que foram rastreadas sobre a mobilidade prejudicada, é importante também rastrear o estado nutricional dessas pessoas. Elas estão desnutridas, elas estão com obesidade, né? A obesidade às vezes a gente se engana, né? A gente pensa que o paciente em obesidade, ele tem nutrientes de sobra. Não, nem sempre, né? O paciente que está em obesidade, ele pode ter déficits nutricionais, tanto quanto um paciente emagrecido. É importante comunicar, né? Orientar os cuidadores, que vai muita orientação para cuidador, né? Orientar ele quanto a edema, quanto à perda de peso, quanto a essas disfagias, né? Essas dificuldades de se alimentar, a inaptência, desidratação, essas questões de dificuldades de se alimentar, de inaptência, é importante a gente observar até mesmo a arcada dentária. Então, às vezes o paciente está com inúmeras anadontias e por isso que ele não se alimenta. Então, é importante encaminhar, orientar da importância de levar em um profissional odontólogo para ver essas questões das anadontias. Comunicar a necessidade de avaliação para possível suporte nutricional, né? Às vezes, será que esse suporte nutricional vai ter que ser via oral? Será que esse suporte nutricional vai ser por sondagem, né? Então, será que infelizmente vai ter que ter uma sondagem nesse paciente para melhorar o aporte nutricional dele?
E aí a gente entra agora no reposicionamento. O reposicionamento, ele é sim de extrema importância, porque quando eu penso, né, lesão por pressão, significa que está tendo uma pressão ali. Então, quando fazemos o reposicionamento, a gente alivia a pressão. Então, se eu estou aliviando a pressão, eu vou diminuir drasticamente as chances do aparecimento de uma lesão. E o reposicionamento é a medida mais simples, é a medida com menor custo, né? Então, o que a gente gasta com o reposicionamento? Nada. A gente vai gastar somente o tempo de fazer ele, mas a gente não vai ter nenhum gasto financeiro, né? Reposicionamento esse também que qualquer pessoa consegue fazer, então é somente dar orientação. Então, estabelecer um plano com a frequência e a duração adequada. Quando a gente fala em mudança de decúbito, né, acho que na cabeça de 90% dos profissionais da saúde vem a mudança de decúbito a cada 2 horas, né, que é o que é preconizado. Sim, está correto isso? Está correto. 2 em 2 horas fazer a mudança de decúbito. Porém, em um paciente que já tem uma lesão, mesmo que ela seja lá do estágio 1, bem tranquilinha, eu não posso fazer essa mudança de decúbito a cada 2 horas em todos os decúbitos, né? Então, por exemplo, um paciente que ele está com uma lesão por pressão em estágio 1 na região sacrococcígea. Eu não posso deixar esse paciente 2 horas em decúbito dorsal. Então, eu posso deixar ele 2 horas em decúbito lateral, 2 horas em decúbito lateral esquerdo, lateral direito, 2 horas em decúbito ventral, caso seja tolerado, 2 horas às vezes sentado, enfim, mas evitar deixar ele 2 horas em decúbito dorsal. Porque lá no decúbito dorsal ele já tem um comprometimento. Então, o ideal é que se eu pudesse nem deixar ele em decúbito dorsal, era o que deveria acontecer. A frequência de mudanças, como eu acabei de falar, vai depender das características do paciente, né, que ele já apresenta para a gente. E aí é importante a gente também fazer o alívio de pressão a nível de drenos, tubos, sondas, e não posicionar o paciente em hiperemia não reativa. Então, a hiperemia não reativa já é lesão por pressão em estágio 1. Então, eu já tenho que ter tantos cuidados quanto eu teria lá no estágio 4. É importante, no caso dos nossos pacientes acamados, é importante usar essas ajudas de transferência, né? Ou seja, esses lençóis móveis, né? Ou então muitas pessoas falam traçado também ajuda. Então, essa ajuda na transferência é muito importante, porque essa ajuda da transferência eu vou evitar a fricção e o cisalhamento. Então, eu vou evitar de arrastar o paciente. É importante também limitar essa posição de cabeceira elevada. Então, a gente sabe, por exemplo, um paciente que se alimenta por sonda, né? Então, no momento da alimentação dele, é importante a gente deixar ele ali num decúbito de Fowler, por exemplo. Porque se a gente deixar ele em decúbito dorsal, a gente aumenta ali grandemente o risco de uma broncoaspiração. Então, colocar o paciente nessas posições semi-sentado ou sentado, somente quando é imprescindível. Por quê? Quando eu coloco meu paciente em Fowler, até mesmo no semi-Fowler, eu proporciono esse efeito escorregador. Então, eu coloco meu paciente numa posição semi-sentado, ele escorrega para baixo. Aí a gente vai lá e escorrega ele de novo para cima, né? Faz o reverso. E isso vai propiciando a fricção e vai propiciando o cisalhamento. Então, sempre que for colocar esse paciente nesse tipo de decúbito, usar o semi-Fowler. Então, ali até somente 30 graus. É importante também pensar nesse reposicionamento da pessoa sentada. Então, pacientes que fazem uso de cadeira de rodas, de novo, tem que entrar lá no nosso mapeamento. Então, mapear quem tem restrições ao leito, mapear quem faz uso de cadeiras de roda, mapear quem está com algum tipo de déficit nutricional. E aqui, nesse reposicionamento da pessoa sentada, é importante escolher uma posição tolerada pela pessoa. Então, deixar a pessoa com a posição mais ereta possível, com a coluna o mais ereta possível, para a gente tirar a pressão lá da região sacrococcígea, né? Então, quando a pessoa ela senta lá escorregada na cadeira, ela aumenta a pressão sacrococcígea. Então, evitar essa pressão nessa região, manter os pés apoiados, fazer alívios de pressão também a cada tempo, limitar o tempo sentado. Então, senta às vezes na cadeira, senta em um sofá, senta na cama, deita um pouco. Então,
fazer esses reposicionamentos constantemente e manter almofadas nessa cadeira, né? Então, manter essa cadeira mais acolchoada para permitir essa distribuição do peso mais uniformemente. Eu acho que esse é um dos X da questão, né? Então, sempre que o paciente estiver sentado ou deitado, é importante a gente fazer uma distribuição adequada do peso. Esses suportes de superfície, né, que vão, os suportes de superfície e também os colchões, eles vão ajudar a gente com essa distribuição do peso. Então, manter esse peso distribuído uniformemente, porque quando eu deixo o peso somente em um local, eu aumento a pressão daquele local. Então, manter a almofada na cadeira, quando o paciente estiver deitado, então manter as almofadas assim como está na imagem, então nas regiões de proeminência óssea, e também manter essas almofadas de maneira a fazer essa distribuição de peso e também avaliar a vida útil desses dispositivos. Então, por exemplo, a gente tem lá os colchões piramidal, a gente tem os colchões pneumáticos, né? O pneumático ele é muito bom porque o pneumático ele ajuda a fazer essa melhor distribuição de peso, mas é importante observar a vida útil desse tipo de dispositivo, né? Se eles ainda estão exercendo essa atividade. Usar essas superfícies de apoio para calcânio. Essa questão do calcânio é muito importante porque lá no calcânio as lesões por pressão elas evoluem muito rapidamente. Elas chegam a ter exposição de osso e músculo, osso, fáscia muito rapidamente, porque ali a gente não tem quase que zero de tecido adiposo, né? Somente em pessoas com maior quantidade de tecido adiposo, por exemplo, pessoas obesas, a gente pode ter uma quantidade maior de tecido adiposo nessa região. Mas, de antemão, é uma região com pouco tecido adiposo, então ela vai evoluir muito rápido. Elevar completamente os calcâneos, né, mantendo eles livres e, de novo, fazer distribuição de peso. Isso aqui é importantíssimo ser evitado, então evitar esses dispositivos recortados, né, nessa forma de anel, nessa forma de donut, que é muito usado, principalmente pacientes que fazem uso de cadeira de rodas. É muito comum chegar nas unidades pacientes de cadeira de roda usando essas almofadas com esses recortes no meio. Essas almofadas, elas não são indicadas. Por que elas não são indicadas? Porque ela vai aumentar a pressão subjacente. E aí ela ainda vai ter um outro problema muito grande, ela vai diminuir a chegada de sangue nesses locais. Então, um local que fica ali nesse centro, que não tem acolchoado, nesse centro que é livre, acaba que ele vai sofrer com a falta de suprimento sanguíneo. E também não utilizar luvas cheias de água. Isso era uma prática que era muito comum, né? Até mesmo nas unidades hospitalares, né? Então pegava ali uma luva, enchia de água e colocava no paciente para aliviar a pressão. Não é o indicado também. E para concluirmos, né? Então a lesão por pressão, elas são consideradas eventos adversos, né? Como eu falei lá no começo. Elas refletem de forma indireta a qualidade do cuidado. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque não dá para sempre culpar a equipe. O aparecimento de uma lesão por pressão indica que talvez os cuidados não sejam os mais adequados? Sim, indica. Mas isso é uma constante? Não, não é uma constante, né? Às vezes os cuidados estão sim sendo prestados adequadamente e o paciente ele pode evoluir com lesão por pressão, porque a gente tem inúmeros fatores de risco, né? Não é só um fator de risco, a gente tem uma multicausalidade, né? Então, é importante tomar cuidado com esses julgamentos, mas aparecimento de lesão por pressão é hora de rever as práticas da equipe. Sempre que tem lesão por pressão, é hora da equipe parar, é hora da equipe sentar e falar o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, o que deve ser feito. Tem um grande impacto sobre a recuperação e a qualidade de vida, como eu falei. Lesão por pressão demora a ser curada. Lesão por pressão, ela não se cura da noite para o dia. Ela é esse extremo, né? Ela abre da noite para o dia, mas ela não se cura da noite para o dia. Então, isso interfere muito na qualidade de vida do paciente.
E a enfermagem, né, ela está diretamente ligada nessas ações desenvolvidas, nessas medidas preventivas, porém é equipe multiprofissional. Equipe multiprofissional tem que estar ligada com esse paciente. Toda a equipe tem que estar desenvolvendo vigilância, toda a equipe tem que estar lá tentando modificar esses fatores de risco. E analisar, né, implantar essas medidas na qual identifique precocemente a lesão por pressão, né? O nosso foco aqui é na prevenção. Lesão por pressão, o foco ele tem que ser na prevenção, a gente não pode deixar elas aparecerem. Deve-se ter a formulação de protocolos, né? Ter protocolos é muito importante, a gente ter um plano de ação, a gente ter uma organização do nosso serviço, a gente ter um planejamento, identificação dos fatores de risco e juntamente com equipe multidisciplinar. A educação continuada dos profissionais ela deve ocorrer periodicamente, né, evitando essas condutas errôneas. E aqui quero deixar bem frisado, não só a educação da equipe profissional, educação dos cuidadores. Os cuidadores, eles precisam receber treinamento sobre lesão por pressão. Eles precisam saber que lesão por pressão, ela evolui. Eles precisam saber que a mudança de decúbito, ela deve ser feita, que deve se conter incontinências, que deve não deixar essa pele úmida. Então, é importantíssimo dar educação para os cuidadores, para evitar essas condutas errôneas, manter os profissionais atualizados, né, dentro dessas técnicas e os novos conhecimentos, né, e tecnologias e alternativas necessárias para um maior resultado. Essas foram as nossas referências utilizadas, né? Então o nosso site da SOBEST, né, a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, traz sempre essas atualizações e é importante os profissionais da saúde estarem atualizados e irem passando isso para os cuidadores. Então, de novo, foco na prevenção. Não podemos deixar essas lesões por pressão aparecerem. Então, tá aí o meu e-mail. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem ficar à vontade.